Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Possa ser esse nosso encontro um momento de alegria e de paz. Que a nossa vida, a minha e a de vocês, possa assim ser preenchida cada vez mais pela presença de Deus. Quero saudar aqui e acolher os novos inscritos em nosso canal aqui no YouTube. Obrigado por atender um convite especial para estar aqui acompanhando a nossa playlist Palavra Viva. Também os outros conteúdos, as transmissões, especialmente aqui o texto da Misericórdias 14:55. Deus lhes pague, Deus abençoe. Entrando na presença de Deus, vamos com ela, Nossa Senhora. Podemos sim compreender muito mais e dar muito mais passos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós caminhamos segurando nas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Precisamos ter essa capacidade de falar com nosso Senhor, de falar com Nossa Senhora, com a certeza dessa audição. No início, quando nós começamos a gravar os vídeos, ou até mesmo fazer transmissões ao vivo, era um pouco estranho, porque a rigor estamos falando diante de um telefone, mas depois veio a prática e veio o costume e essa convicção de saber que você estaria aí assistindo. Aqui é uma gravação, você não viu ao vivo, mas você está ouvindo agora, então falo contigo agora. Tenho certeza que você está assistindo. Sei de algumas pessoas pontualmente que eu poderia até falar aqui nomes que estão vendo esse vídeo agora, mas independente de pessoas que eu sei, a mensagem é para todos que puderem ver e que quiserem. Então, eu digo que precisamos falar com Deus com essa mesma convicção, com a certeza de que Ele escuta a nossa oração. Nossa Senhora escuta quando nós falamos Ave Maria, Salve Maria. É como que um chamamento, chamamos ela para a nossa presença. Porque precisamos dessa realidade. Viver nesta terra com os pés no céu. Não é ser anjo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas dizer que é preciso a gente ter essa convicção desta realidade celeste. No nosso encontro com Jesus hoje, pegamos aquelas palavras dele, quando ele fala para os discípulos: ainda há um pouco de tempo e me vereis, mais um pouco de tempo vocês não me vereis, e depois de mais um tempo vocês me verão, etc. E os discípulos ficam sem entender este tempo, esta compreensão. É lógico que nosso Senhor não está falando do tempo cronológico, não está falando do tempo cronológico, tanto que ele disse: ainda há um tempo e vocês vão me ver. E essa palavra tempo, no primeiro momento, significou dias, porque logo Jesus foi crucificado, ressuscitou, e após a ascensão já não foi mais visto entre os discípulos ou na comunidade. Aquele Jesus histórico, feito homem, já não era mais possível vê-lo. Mas Jesus também vai dizer assim: mas daqui a um pouquinho vocês vão me ver de novo. Aqui ele já está falando com relação
a parousia, sua segunda vinda. E aí? Esse outro tempo já são 2 milênios. Então, quando que esse tempo de Jesus acontece na prática, ele não é cronológico. Nós conhecemos aquela palavra do Salmo que diz: um dia são como 1000 anos como um dia. Então, para nosso Senhor, ele não está definitivamente preso a uma cronologia. Mas nós estamos, sim. Estamos presos a uma cronologia, nos habituamos a uma agenda e construímos as nossas ações baseadas nessa agenda, nesses compromissos com dia, hora, mês e ano. No entanto, se nós formos fazer uma observação um pouco mais aprofundada sobre nossa própria vida, a nossa vida não está necessariamente dividida nessa cronologia. Nós vivemos tempos, sim. Nós vamos vivendo tempos até chegar no tempo de Deus. E como são esses tempos? Aqui eu vou propor para vocês fazer uma outra divisão na sua vida, que não é essa divisão de dia, mês e ano. Mas se nós dividirmos a nossa vida por tempos, por exemplo, tempo de fé perseverante. Quando nós temos na nossa vida determinados problemas que precisamos usar de muita fé para superar. Ou seja, eu preciso viver aquele tempo de fé, aquele tempo de crer firmemente em nosso Senhor. Também poderíamos chamar de tempo de provação. Vivendo um tempo de provação, depois isso cessará, e aí se iniciará outro tempo. Nós não ficamos com intervalo, não, sempre tem uma situação. Também podemos estar vivendo um tempo de paz, sim, um tempo de paz e um tempo de prosperidade. Aqui falando de prosperidade financeira mesmo, podemos também viver um tempo difícil. Por isso que São Paulo dizia que ele vivia bem em qualquer tempo, na penúria ou na fartura, ele estava bem. Mas por que São Paulo vivia bem em todo o tempo? E aqui eu quero chegar na mensagem que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês. Na medida que nós vamos crescendo ou nos aproximando de nosso Senhor, os tempos passam a ser menos pesados. Aqui eu estou falando desses tempos, vocês já entenderam? Na medida que a gente vai se aproximando de Deus, os tempos passam a ser leves. Ainda que aparentemente estejamos vivendo a mesma dificuldade que o nosso vizinho, mas talvez na vida do seu vizinho tal dificuldade seja um inferno, porque ele vive em outro tempo, um tempo sem Deus, por exemplo. E no entanto você enfrenta a mesma dificuldade e a sua vida não deixa de ter paz, você vive em paz. Vou aqui dar um exemplo bem simples para a gente entender como que o nosso tempo é diferente e cada um vive um tempo específico. Na mesma rua que você mora, houve uma falta de energia. Era noite. E aí tudo ficou escuro. Você podia ouvir o seu outro vizinho começar a dizer palavrões. E aí o menino grita, e aí você começa a perceber que
aquele casal entra em discussão e você começa a perceber a desestrutura daquela família que está ali ao seu lado. Porque estão em um outro tempo. É um tempo sem Deus. Vamos para sua casa. Faltou energia. Você procura uma vela e convida os que moram contigo para rezar um terço. Ou seja, o tempo de paz que você vive é esse tempo de aproximação de Deus. Porque como você está mais próximo de Deus do que a sua vizinha, seu vizinho, você percebe a falta de Deus. Quando nas mesmas situações é possível ter experiências diferentes. Quando nós vamos nos aproximando de Deus, chegando mais perto do seu tempo, dos seus dias, nenhum problema é problema para nós. Por quê? Porque aquele que está neste tempo da vida consegue ver solução para todos os problemas, mas não é só sonhar, não é só ver uma solução. Consegue resolver todos os problemas, porque vive em um tempo diferente. Um tempo onde Deus é tão grande, tão real e presente na sua vida, que para Deus não existe problemas. Também assim para você que estiver nesse tempo, não haverá problemas. Ainda que aparentemente as pessoas vejam, mas aquilo não será para você um problema, porque você está com Deus. Que Ele mesmo nos abençoe, nos proteja e nos abra para essas novas realidades. Os tempos do fim são os tempos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.